Pode gravar. Muito bem. Muito bem. Então, olha, boa tarde a todos. Eu vou começar por me apresentar. Portanto, eu sou professora no Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia aqui da Faculdade de Ciências. Sou coordenadora do mestrado em Engenharia da Energia e Ambiente e sou também investigadora no instituto que está aqui dito, que é o Instituto Dom Luís, que é um laboratório associado. E a minha investigação está muito relacionada com consumos, avaliações de consumos energéticos e emissões de gases para a atmosfera. Portanto, se nós pensarmos, eu agora vou aqui focar-me no que me traz aqui, como reduzir a pegada carbónica. Primeiro vamos começar por ver o que é isto da pegada carbónica. Então, se nós pensarmos nas atividades que fazemos diariamente, seja comer, seja conduzir, seja ver televisão, trabalhar, ou estamos aqui ao computador todos, lavar a roupa, lavar as mãos, portanto, todas estas atividades diárias, ou direta ou indiretamente, vão contribuir para a emissão de um gás com efeito de estufa, que é o CO2. E também existem outros gases com esse efeito de estufa. Portanto, porquê? Porque a comida tem que ser, em última análise, tem que ser cultivada, recolhida, produzida, transportada até nós, tem que ser embalada e, portanto, isso tem sempre gastos energéticos associados. Se essa energia é obtida através da queima de hidrocarbonetos, vamos ter libertação, portanto, compostos com carbono na sua constituição, vamos ter a libertação de CO2. A condução a mesma coisa, portanto, apesar de já existirem carros 100% elétricos ou híbridos plug-in, portanto, esses híbridos plug-in também queimam na sua condução ou gasolina ou gasóleo e, portanto, se estão a queimar um hidrocarboneto, estão obrigatoriamente a libertar emissões de CO2. O próprio carro elétrico não é isento destas emissões de CO2, se pensarmos que ele tem que ser construído, tem que ser transportado até à loja de retalho para o comprador, nós irmos lá e comprar o carro. Portanto, existem sempre emissões deste tipo. Ver televisão, estarmos agora aqui, eu estou a utilizar eletricidade. Esta eletricidade, parte desta eletricidade, que vem discriminada na nossa fatura, por exemplo, em casa, agora que estamos em casa, parte dela pode ser produzida a partir de carvão, de gás natural, e, portanto, se eu estou a queimar hidrocarbonetos, estou a emitir gases com efeito de estufa. Lavar as mãos, a própria água em si, teve que ser tratada até chegar a mim, e, portanto, também teve um gasto energético e emissões de efeito de estufa associadas. Portanto, se vocês virem aqui, o CO2 é o que normalmente toda a gente ouve falar, mas depois temos outros gases com efeito de estufa e estão aqui representados muito poucos, portanto existem muitos mais, mas que, por exemplo, o CH4, o metano, é 28 vezes pior, tem um efeito de estufa 28 vezes pior do que o CO2, depois temos o N2O, 265 vezes pior que o CO2, e estes líquidos refrigerantes que são utilizados, por exemplo, no ar-condicionado. 3 a 4 vezes pior que o CO2. O que é que isto quer dizer? Que quando eu emito, por exemplo, 1 kg de CH4, é como se estivesse na realidade a emitir 28 kg de CO2, é o que isto quer dizer. 1 kg de N2O é como se eu estivesse a emitir 265 kg de CO2, estão a compreender? Portanto, porquê que isto é mau? Portanto, que é que se fala muito desta pegada carbónica? Isto tem tudo a ver com balanços de energia da radiação que vem do Sol, que passa pela nossa atmosfera e que é ou não absorvida ou refletida pela superfície da Terra. E, portanto, olhando aqui para o que vem do Sol, portanto, parte vai para a atmosfera, parte vai para a Terra, parte vai ser reenviada para o espaço, e depois temos aqui outras radiações emitidas pela própria superfície da Terra, que parte
dela, por causa deste efeito de estufa que podem ver aqui representado nesta nuvem, grande parte desta radiação que supostamente seria reenviada para o espaço vai voltar para a Terra. E depois só uma pequena parte, são estes 22 aqui, passam para o espaço. Depois destes 17 mais destes 80, por isto é tudo watts por metro quadrado, ok? Isto só, digamos, o que sobra na Terra são estes, na superfície da Terra, estes 0,9 watts por metro quadrado, portanto isto é valores de radiação média para o ano 2005, e o que nós vemos de facto, ou estes gases que eu falei, o CO2, o CH4, o N2O, aqueles gases que estão no ar-condicionado vão aumentar este efeito de estufa, que de facto, por um lado é benéfico porque nos ajuda a manter uma temperatura compatível com a nossa vida, mas por outro lado, se está em desequilíbrio, vai contribuir para alterações climáticas a nível global. Portanto, a nossa pegada carbónica aqui, dia a dia em Portugal, vai contribuir para alterações climáticas a uma escala global do mundo, da Terra. Então, vamos lá ver o que é isto da nossa pegada carbónica. Olhando para a nossa população aqui em Portugal, e estes dados são de 2018, o que nós vemos é que nestas faixas etárias, entre os 0 e os 4 anos, temos aqui a divisão entre bebés masculinos e bebés femininos, e por aí fora. Até à faixa etária, o gordo, digamos assim, da nossa população anda aqui entre os 35 e os 69 anos, esta parte gorda aqui, mais mulheres do que homens, e se repararem um bocadinho de mais mulheres aqui na faixa dos 95, 99, isto é em 2018. O que é que acontece? Cada pessoa é única, cada pessoa tem os seus hábitos cotidianos, do dia a dia, e portanto vai ter uma pegada carbónica diferente da outra. Nós estamos aqui 4 pessoas, cada uma de nós vai ter uma pegada carbónica diferente. Por exemplo, olhando para uma pessoa, um adulto, vamos supor, 40 anos, isto é um exemplo só para perceber como é que se pode calcular a pegada carbónica, que é para depois até poderem fazer esse exercício convosco e chegar a uns valores que já vamos ver. Portanto, imaginemos que nós temos dias da semana, temos fins de semana e depois temos as férias. 40 anos, portanto há a idade ativa, trabalha e portanto temos aqui a bold, portanto a negrito, o transporte até ao trabalho e depois de volta à casa, portanto o que se chama transporte pendular. Ida e volta ocupa a grande pegada carbónica, já vamos ver, deste indivíduo com 40 anos. Portanto, ele come, lava-se, veste-se, portanto também tem aqui a roupa, que é um produto que nós usamos e que também tem uma pegada carbónica associada. O transporte, claro que se for a pé, já não vai queimar, digamos assim, combustível fóssil para a sua deslocação, mas a maior parte das pessoas vai de carro para o trabalho. E fins de semana também vai de carro às compras, de carro visitar amigos. Claro que isto em época pré-Covid, digamos assim, porque agora com o Covid os hábitos também mudam e já vou-vos explicar um bocadinho isso. Férias, também vai haver mudanças com certeza com a época Covid-19, mas pré-Covid havia pessoas que, este indivíduo que é um exemplo, viajava de avião até ao Brasil, para ter umas férias no Brasil, por exemplo em Fortaleza, e ia de carro à Espanha, nos seus 22 dias úteis a que tem direito de férias, portanto conseguia fazer estas viagens. Então vamos lá ver o que é que eu vou olhar. Vou olhar para a comida, vou olhar para o estoque de roupa, vou olhar para o consumo energético em casa, portanto consumo de eletricidade, consumo de gás, e a sua mobilidade durante a semana de carro, casa, trabalho, trabalho, casa, depois Fortaleza, avião, Espanha, carro, e se calhar no Brasil também, ou quando vai apanhar o avião, também ainda usa um bocadinho do táxi. Portanto, olhando para estas 4 situações, comida, estoque de roupa, consumo energético em casa e mobilidade,
vamos então perceber como é que se pode calcular a pegada carbónica. Claro que, se nós pensarmos numa pessoa, a própria pessoa, se não se vestir, se não se deslocar para o trabalho, ela própria emite gases com efeito de estufa. Portanto, a nossa respiração, ao absorvermos o oxigênio, temos o nosso metabolismo e vamos emitir para a atmosfera CO2 e, por exemplo, CH4, que é um tal gás que é 28 vezes pior do que o CO2. Portanto, o que é que acontece? Isto é o que se chama contribuição biogénica, portanto, da vida, digamos assim, da natureza, para as emissões com gases de efeito de estufa. E claro que sabem que a população de 7 mil milhões passar a 10 mil milhões, obviamente que a restrição, não é, vai ter um efeito de escala. De qualquer forma, já vamos perceber se é importante ou não. Vamos pensar assim, em termos metabólicos, um indivíduo, portanto, se for feminino precisa um bocadinho menos de energia, à volta de 2.000 quilocalorias por dia, se for um homem, 2.500 quilocalorias. Claro que isto é o que é necessário e as pessoas, estamos aqui 4 pessoas, vamos ter hábitos diferentes, umas comem mais do que precisam, outras comem menos do que precisam, em regra geral come-se mais do que o que é necessário, e portanto vamos ver então ao nível da comida, pegada carbónica é esta. Eu tenho que ingerir estas quilocalorias por dia, muito bem. Agora vou-vos mostrar aqui este gráfico que diz o seguinte, está em inglês, mas penso que conseguem acompanhar. Isto aqui é bife, ok? Temos aqui carne, portanto, a carne, dependendo se é de porco, se é de galinha, se é de vaca ou de cordeiro, tem um impacto diferente. E o que vocês veem aqui é as gramas de CO2 equivalente, portanto, já está o CO2, o CH4 já está multiplicado por 28 e juntado ao CO2, portanto, é o que se chama CO2 equivalente. Veem aqui que, na realidade, vocês imaginem, quando comem umas certas quilocalorias de bife, na realidade estão a consumir quase o dobro. Porquê? Porque até o bife chegar até nós, teve perdas no retalho e teve as próprias perdas na nossa casa, porque muitas vezes cozinhamos mais do que conseguimos comer e, portanto, também deitamos quilocalorias fora. O que significa que vamos olhar este número. Portanto, na realidade, eu estou aqui a ouvir uns sons, mas vamos tentar minimizar. Na realidade, quando eu como estas quilocalorias azuisinhas que estão aqui, na realidade eu sou responsável pelo vermelho e pelo verde. Ou seja, o bife, em vez de ser estes, 7 gramas de CO2 por quilocalorias de bife, na realidade são 14. Estão a compreender? Se eu for aqui para um snack, para qualquer coisa com açúcar, também tenho aqui um vermelho e um verde. Portanto, vamos olhar para estes valores. Carne, ainda carne, mas de outro tipo, derivados do leite, cereais, vegetais, fruta. Portanto, isto é bebidas, portanto, a pegada carbónica da comida. E agora vamos dizer assim, cada pessoa, claro que não vai-se comer sempre carne, não vai beber sempre leite. E, portanto, há aqui um misto de produtos alimentícios e vamos olhar aqui para uma pessoa média. Uma pessoa média, que eles até dizem 2.600 quilocalorias, vai na realidade representar, com estas ineficiências, 3.900 quilocalorias e temos aqui então a pegada de uma pessoa média, 2,5 toneladas de CO2 equivalente por pessoa por ano, só devido à comida. Vão compreender? Significa que, em média, cada um de nós vai, ao fim do ano, 2,5 toneladas de CO2 equivalente, vamos ser responsáveis por isso, devido à comida. Agora vamos passar para a roupa. Muito bem. Mais uma vez, um bebê tem um estoque de roupa diferente de um adulto e as meninas têm um estoque
de roupa normalmente muito maior do que os meninos, portanto, isto agora, dependendo da pessoa, o estoque de roupa muda. Mas uma coisa que normalmente não muda é, quando nós já temos uma certa idade, não é? Temos um espaço, quando temos a nossa casa, temos um espaço limitado para pôr o nosso estoque de roupa e, portanto, ele não vai variar muito ao longo da vida. Portanto, mais ou menos, e agora aqui é só um exemplo para perceberem. Imaginem, 5 calças de ganga que eu tenho sempre ao longo da vida, claro que eu já vou ver o tempo de vida de uma calça de ganga. Se eu for muito consumista, se calhar, olha, compro uma calça de ganga e daqui nem chega a um ano, esta ideia da fast fashion, não é? Como a fast food é o consumismo rápido da roupa e, portanto, eu poderia até ter 5 calças de ganga e mudar frequentemente, nem chegava a um ano. 7 t-shirts de algodão, 7 camisas de poliéster, 7 camisolas de lã, e eu estou a dividir para perceberem que cada matéria-prima tem um impacto diferente em termos de pegada carbónica. 2 pares de ténis, 5 pares de sapatos de pele. Isto é um exemplo. Agora, como é que eu calculo a pegada carbónica desta pessoa que tem este estoque de vestuário, digamos assim? Então tem que ir ver, portanto, já agora, os jeans é composto por que matéria-prima? Muito bem, cerca de 400 gramas de algodão e dura, vamos supor, 10 anos. Eu tenho que ter sempre a matéria-prima e a duração para conseguir fazer a minha pegada carbónica. A camisa tem não sei quantos gramas de poliéster, neste caso assumi 150 gramas, dura 5 anos. T-shirt de algodão, 180 gramas de algodão, dura 2 anos. E por aí fora. E depois, no final de vida, claro que eu tenho duas hipóteses sempre. Ou dou a roupa, não é? E ela vai continuar o seu ciclo de vida, portanto vai continuar a viver, digamos assim, ou simplesmente coloco-a no lixo e depois vamos ver o que é que lhe vai acontecer. 85% da roupa no fim de vida, que até está boa para alguém continuar a usar, e muitas vezes há pessoas que põem logo no lixo, vai para aterro. Portanto, 85% vai para aterro, portanto não vai ter utilidade nenhuma, simplesmente vai ocupar espaço na terra, digamos assim. E o tempo de decomposição, podem ver aqui, sei lá, para comparação, uma casca de banana, que em dias fica decomposta, portanto tem aqui os anos correspondentes de cada matéria-prima. Isto não é o cenário ideal. Por outro lado, eu posso de facto prolongar o tempo de vida e aí usar estes recipientes que vêm, há vários tipos de recipientes e que de facto conseguem dar mais vida. Portanto, em vez destes jeans durarem 10 anos, se calhar conseguem durar mais, etc. Agora, focando aqui nos jeans, é um exemplo, mas as t-shirts, exceto os sapatos, digamos assim, o que é que nós fazemos? Também temos que lavar. Portanto, a parte do consumo de energia elétrica em casa, por exemplo, para lavar a roupa, eu agora vou excluir isso aqui para a pegada carbónica da roupa, porque isso vai estar na fatura energética mensal da casa. Portanto, se eu olhar só para, pensando nas jeans, para a produção de algodão, para o fabrico, até a calça estar cozida, estar perfeita, como é que eu calculo a pegada carbónica? Então aparece-me aqui esta tabela, só para terem uma ideia, consoante algodão, lã, poliéster. E o que acontece é que vocês aqui têm, isto é um dado médio, portanto têm consumo de energia, têm consumos de fertilizantes, etc. E portanto têm uma emissão de CO2 que vocês veem aqui, em quilos de CO2 equivalente por quilo de algodão, por quilo de lã, por quilo de poliéster. O que é que vocês conseguem depreender daqui? Isto é para a fibra, portanto vocês têm que produzir a fibra e depois têm que transformar a fibra num tecido. E essa transformação da fibra no tecido também tem, como vocês veem aqui, quilos, CO2 equivalente, por quilo de algodão, de fibra de algodão, por quilo de fibra de lã, por quilo de fibra de poliéster.
E de facto a lã, se vocês repararem aqui o wool, a lã, tem aqui 30 kg de CO2 equivalente por quilo de lã. Porquê? Isto tem a ver com o metabolismo das ovelhas e o facto de elas emitirem bastantes gases CH4, são 28 vezes pior do que o CO2. E por isso é que a lã tem este impacto maior aqui ao nível do fabrico da fibra. E por isso é que também se diz que a carne de vaca, isto agora desviando um bocadinho da produção para a carne de vaca, também temos o CH4 mais uma vez a contribuir muito para as emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, tendo aqui a quantidade, voltando aqui um bocadinho atrás, tendo a quantidade de cada matéria-prima, basta multiplicar pela quantidade de CO2 que estão a ver aqui nesta tabela, para terem uma noção da produção e, portanto, da fibra e do tecido em termos de pegada carbónica. Para o sapato é a mesma coisa, tem que decompor o sapato no seu constituinte, porque também vai ter algodão, também poderá ter pele, poderá ter borracha, etc. E, portanto, temos aqui, para as composições típicas, vocês veem aí emissões de CO2, de CH4 e N2O. Portanto, depois tem que somar tudo. Ou seja, recapitulando, aqui olhando para um par de ténis, 55% é a borracha do seu peso, 16% algodão, 15% pele de porco, 5% esta matéria, 1% dos restantes materiais aqui, fazendo as contas, dá 5,3, mais ou menos, quilos de CO2 equivalente por par de ténis. Claro que cada par de ténis poderá ser ligeiramente diferente, mas para terem uma ideia. Depois, fazendo o mesmo para os sapatos de pele, temos à volta de 2,5 kg de CO2 equivalente por par de sapatos de pele. Portanto, é multiplicar agora o número de pares de sapatos que tenham em casa deste ténis ou de pele, para terem, já saberem o que é que foi gasto em termos de CO2 equivalente para a sua construção. E, portanto, vocês foram responsáveis por essa emissão de CO2. E aqui reparem que não está a parte de transporte até à loja, etc. A parte de vocês irem buscar lá à loja. Depois, portanto, já olhámos para a comida, já olhámos para a roupa, agora vamos olhar para a nossa fatura energética de casa. E isto agora, mais uma vez, é o exemplo do tal indivíduo de 40 anos. Temos aqui, vive num T2, onde habitam 4 pessoas, portanto, a sua família, incluindo ele, são 4 pessoas, e temos aqui a fatura energética. Em média, ele gasta 517 kWh mês de eletricidade, e vamos supor, isto é assim, a eletricidade e a pegada carbónica da eletricidade varia mensalmente, varia diariamente, consoante temos central a carvão, central a gás natural, a queimar combustível para produzir a eletricidade ou não. Assumindo este valor, 173 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora, devo-vos dizer que em Portugal já tivemos nos quase 500 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora, quando tínhamos mais carvão a funcionar, e portanto estamos a assumir um valor de certa maneira conservador, portanto 177 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora. Conseguimos, multiplicando estes dois valores, saber por mês e depois multiplicando por 12 meses qual é a pegada carbónica deste consumo de energia elétrica. Para o gás, muita gente já usa, portanto, fornos elétricos, neste caso este T2 usava um forno a gás e aquecimento de águas, tanto para a louça e para a casa de banho, gás natural, e temos aqui então 610 megajoules por mês de gás natural e, portanto, temos este fator de emissão. Por queimar o gás natural em nossas casas, emitimos este CO2. Portanto, 66 gramas de CO2 equivalente por megajoule de energia queimada, digamos assim, ou utilizada. Portanto, fazendo as contas, temos aqui o total por pessoa
porque viviam 4 pessoas, dividindo o total por 4 pessoas, temos aqui um total de, ao ano, de 0,38 toneladas de CO2 equivalente por pessoa. Não sei se recordam, na comida tínhamos chegado à conclusão que era 2,2 toneladas de CO2 por pessoa, ao ano. Ok? Mobilidade. Portanto, eu já falei da comida, já falei da roupa e do calçado, já falei da fatura energética da casa e agora vamos falar da mobilidade. Este senhor vai todos os dias da semana, portanto 5 dias por semana, faz 5 km ida para o trabalho e mais 5 km de volta. Portanto, digamos 50 km de carro por semana, 48 semanas ao ano. Este é o fator de emissão típico de um carro a combustão, portanto, que queima gasóleo para andar, portanto, 117 gramas de CO2 por quilómetro, ok? E esta informação vocês conseguem ver quando compram o carro, portanto, a emissão de CO2 vem lá discriminada. E o que dá, portanto, estas toneladas, 0,28 toneladas ano, só para ir casa, trabalho, trabalho, casa. Depois, ele foi a Espanha de férias, portanto, como eu já tinha dito no início, e foi a Huelva, vamos supor. Portanto, temos estes mais ou menos 400 quilómetros, ida e volta, portanto, vezes 2, vezes os tais 117 gramas por quilómetro, dá estas toneladas de CO2 ao ano, só de ir à Espanha. Agora vamos ver ir ao Brasil. O avião já não são 117 gramas por passageiro quilómetro, é mais, é 139 gramas de CO2 equivalente por passageiro e por quilómetro. Claro que Lisboa, Fortaleza, não é? 5.000 quilómetros ida, 5.000 quilómetros volta. Portanto, só a viagem de avião já vai em 1,39 toneladas por ano. Claro que depois o táxi, no meio disto tudo, é desprezável, porque o avião mata logo, portanto, esta viagem longa de avião mata logo a pegada carbónica, digamos assim. Muito bem. Férias, está aqui resumido, o total das férias Espanha mais Brasil, 1,48 toneladas por ano. A ida, trabalho-casa, peço desculpa, casa-trabalho, trabalho-casa, 0,28 toneladas de CO2. Portanto, somando os dois, temos a fatia da mobilidade. Ora, e faltou-nos aqui uma situação que eu disse no início, que é, nós também respiramos. Então, se respiramos, eu também disse que emitíamos CO2 e CH4, é verdade. Fazendo a conta às 2.500 quilocalorias por dia necessárias, vezes os 365 dias, vezes a conversão de quilocalorias para megajoule, e vezes o que é que se emite CO2 por cada megajoule consumido, temos 105 kg de CO2 por ano. Portanto, é muito menor do que tudo aquilo que tivemos a ver, a roupa, a alimentação, estão a compreender? Portanto, a nossa respiração, mesmo contando com o CH4, o metano, e vezes 28 vezes pior que o CO2, dá, quer dizer, dá da ordem dos quilos, 100 e poucos quilos por ano, face a toneladas, que é o resto. Portanto, digamos que a nossa contribuição biogénica para a pegada carbónica é desprezável e, de facto, o que nós temos que contabilizar é tudo aquilo que é, digamos, artificial, é tudo aquilo que é baseado em queima de combustíveis com carbono na sua constituição. Olhando aqui, então, para este diagrama, vocês veem aqui a comida, neste exemplo, isto é um exemplo específico, deste indivíduo, um adulto de 40 anos, a comida é esta fatia azul mais escura e temos aqui um laranjinha, que é aquela roupa que eu disse, aqueles pares de sapatos, de ténis, de t-shirts, de calças de ganga. Depois temos aqui a fatura da casa, o cinzento, e o resto é mobilidade, este laranja que temos aqui das férias, e depois temos o casa-trabalho. As férias, o avião dá cabo das férias, pronto. Avião, longa distância, dá cabo das férias. Este indivíduo,
no total, portanto, contabilizando esta comida, a roupa, mobilidade, consumo energético em casa, emitiu 4,7 toneladas de CO2 equivalente por ano. Agora reparem, isto foi a nossa brincadeira para, no fundo, vos ensinar também a calcular a vossa pegada carbónica. E agora, será que isto faz sentido? Agora vamos ver no contexto europeu, no contexto mundial, se isto faz sentido. Olhem aqui, França e Itália, isto é a pegada carbónica, que foi o que nós calculámos, andamos aqui perto de um italiano médio, de um francês médio, 4,38 toneladas ao ano, 5,37 toneladas ao ano. Agora reparem, há países, isto em 2017, ok? Há países como a Índia que têm uma pegada muito mais baixa, 1,57 toneladas ao ano por pessoa, ok? E temos os Estados Unidos, que está no top da pegada carbónica por pessoa, portanto cerca de 15 toneladas quase por ano e por pessoa, ok? Portanto, 15 toneladas é bastante. E nós, os europeus, tipicamente estamos aqui a 1/3, digamos assim, dos Estados Unidos. Isto é um indivíduo médio americano. Portanto, ele, 28% da sua pegada carbónica é devida ao transporte. Depois, 26% é coisas que compra, produtos. Portanto, imaginem, telemóveis, televisões, etc. Depois, 14% a comida, 17% aquecimento e arrefecimento da casa e 15% outras utilizações necessárias sem ser aquecer e arrefecer a casa. Portanto, cozinhar, etc. Se vocês pensarem, se toda a gente for como um americano, portanto, o americano, 15 toneladas de CO2 equivalentes por ano, reparem que se eu multiplicar este americano médio por 7 mil milhões de habitantes, tem aqui estes belos 1.000 milhões de toneladas de CO2 equivalente num ano. E imaginem, com a tendência crescente da população, o que é que isto não dá? Portanto, de facto, a nossa pegada carbónica depois é multiplicada por as pessoas todas que vivem. Claro que os indianos têm uma pegada carbónica inferior, os americanos têm superior, mas tudo combinado dá um grande impacto antropogénico na pegada carbónica. Portanto, o que é que nós podemos fazer para, de facto, agir? E o agir é cada um de nós tem que agir, portanto, não há volta a dar. Temos que tomar consciência da nossa pegada carbónica, temos que tomar consciência do que é que podemos fazer para melhorar, mesmo que seja só um bocadinho. O exemplo que eu dei do senhor de 40 anos, em que 60% era então a comida, que era uma dieta média à base de carne, variada, portanto, carne, laticínios, etc. E a comida, e a roupa, peço desculpa, o que é que nós podemos fazer a este nível para melhorar? Por exemplo, já agora, a comida, como já vimos, que vá 50% das calorias são perdidas, digamos assim, ou por desperdício alimentar até chegar ao retalho, no próprio retalho e mesmo na nossa casa, é tentar evitar restos. Pronto, os tais resíduos, não é? E tentar, como eu já mostrei, a carne de facto tem uma pegada carbónica superior aos vegetais, por exemplo. E então a lã também tem uma pegada superior do que o algodão. Claro que depois há uma série de questões, além de pegada carbónica, que são questões sociais, que também deverão ser tidas em conta, e se de facto as pessoas que estiverem a explorar a plantação de algodão forem maltratadas e as ovelhas forem bem tratadas, se calhar não interessa só a pegada carbónica aqui no meio disto tudo, mas como estamos só a focar-nos na pegada carbónica, portanto é reduzir, não comer em excesso, quer dizer, também faz mal à saúde e estamos a comer mais do que é necessário. A roupa é a mesma coisa, portanto, nós estamos numa geração cada vez mais, e agora com o Covid-19 se calhar já vamos repensar isto tudo, mas
estamos a consumir demais, portanto, mais do que é necessário, ao nível mesmo da roupa, não é? Já se fala muito em moda sustentável, mas a moda, nomeadamente para as mulheres, é importante, mas tem que ser também repensada. Os nossos padrões de consumo têm que ser repensados. Claro que há soluções. No caso da comida que nós pomos no lixo, podemos ter dois destinos, não é? Portanto, os verdes, os chamados, portanto, os legumes que vão para as saladas ou que vão para as sopas e não estão cozinhados, podem já ser utilizados, e em Lisboa já existe muito esta noção de compostagem, e portanto pode ser posto no compostor, e muitos condomínios em Lisboa já têm compostores, portanto, do condomínio. A outra situação mais centralizada, digamos assim, é, por exemplo, a Valor Sul tem esta instalação piloto que vai aproveitar os nossos resíduos orgânicos que já foram cozinhados, no fundo aquilo que sai do nosso prato cozinhado e que não comemos e vamos deitar fora. Portanto, já tem esta solução que ainda não está em pleno funcionamento, mas está a ser testada, que é valorizar esses resíduos orgânicos. E valorizar como? Vai produzir gás natural. O gás natural vai depois então servir para produzir energia elétrica. E o balanço é positivo. Portanto, se vocês virem aqui, ela precisa de eletricidade para funcionar, esta seta vermelha com income de eletricidade, mas também produz eletricidade. E de facto a eletricidade produzida supera os gastos. E depois, por outro lado, com os resíduos que sobram, portanto, isto é uma conversão biológica, portanto, o gás natural sai e os resíduos sólidos que ficam ainda são transformados também em composto para a agricultura. Depois, a outra solução, ao nível da roupa, de facto, é não deitarem logo uma peça boa fora e estender o máximo tempo de vida cada peça de roupa. O melhor é mesmo comprarem bem, o que comprarem durar muito e ter qualidade, no fundo é mesmo isso. Ou então, se tiverem um padrão de consumo para renovar sempre roupas, renovar sapatos, então, pelo menos, tentem estender a vida do vosso produto, dando a outras pessoas que possam fazer essa rodagem, digamos assim. No fundo é como aos carros, o carro pode durar 150 mil quilómetros ou mais, e o ideal é termos o carro ou não ter carro. O ideal até seria não ter carro e usarmos transportes públicos, andarmos mais a pé, de bicicleta, mas a ter carro, prolongar a sua vida. Já agora, esta informação, a Humana em 2017 conseguiu recolher 3.347 toneladas de roupa, portanto, claro que para fins sociais, depois não sabemos o que é que vai acontecer, e, muito importante, e está cada vez mais nas notícias, é a economia circular. A economia circular, o que é isto? É, de facto, reciclar os têxteis. Portanto, depois de serem usados, muito usados pelas pessoas, então se tiverem mesmo que ser abatidos, por assim dizer, em vez de irem para aterro ou serem incinerados, não é? Queimados, porque não reciclar e evitar produzir mais algodão num pedaço de terra. E esta empresa, a reciclagem de fibras têxteis, é no norte. Até à data tinha esta reciclagem 90 toneladas por mês, 900, peço desculpa. Não sei, porque isto foi pré-Covid que eu fiz esta apresentação. Não sei como é que está na realidade. Temos agora uma empresa que, não sei se conhecem, a Valérios, que é inovadora, criou, portanto, esta componente que é Valérios 360 e que, no fundo, é apostar mesmo na economia circular. Portanto, é produzir a partir de roupa, eu até tenho aqui um esquema, então, é produzir fio de algodão. A partir de roupa feita de algodão, voltar a ter o fio de algodão, voltar a fazer o tecido de algodão e depois fazer a roupa. Portanto, é uma empresa que recentemente também foi notícia, foi visitada
pelo Presidente da Câmara de Lisboa, etc., embora esta empresa também esteja no Norte. Portanto, esta ideia da economia circular também está a criar mais valor, está a criar outras oportunidades, digamos assim, para a economia. Claro que, se não forem estas coisas, ou vamos aterrar a roupa, ou vamos queimar a roupa, e se também não interessa queimar, se não aproveitarmos a energia da queima. Portanto, queimar produz, como a roupa também tem carbono, também produz emissões de CO2. Também produz outros compostos que são prejudiciais quando são respirados. Mas, se eu conseguir aproveitar o calor da queima, por exemplo, e conseguir, com uma turbina a vapor, produzir energia elétrica, pelo menos estou a produzir energia. Queimar só por queimar é desperdício. Quer dizer, reduzimos, mas não estamos a tirar partido. Portanto, estes números eu já tinha mostrado, de facto, 85% da roupa que se põe no lixo vai parar a um aterro e é um desperdício de espaço, de matéria-prima, não vai servir para nada, quer dizer, vai servir para criar um monte, na realidade. O consumo da carne também já falei, portanto, reduzir desperdício alimentar, pensar nisso, consumir menos carne, se possível, e já estamos a contribuir para reduzir a nossa pegada carbónica. Portanto, o que eu acho que é mais importante desta lição toda, eu depois posso partilhar convosco, já falamos sobre isso, isto agora são 5 R's, ou seja, temos que reduzir o uso de avião, reduzir o uso de carro, portanto, tudo aquilo, mesmo carro elétrico, quer dizer, o carro elétrico teve que ser produzido, teve um impacto e, portanto, se calhar, se é só para eu andar, quando podia andar com outras formas mais sustentáveis, com menos consumo de energia, por que não? Andar a pé, andar de bicicleta. Reutilizar cada vez mais, reciclar, recusar, isto é uma coisa que é importante. Uma das coisas que eu não foquei aqui na pegada carbónica é de facto a quantidade excessiva de embalamento. Quando vamos ao talho é só embalagens de plástico, portanto, a própria embalagem tem uma pegada carbónica, não é só a carne, não é? A embalagem teve que ser produzida e depois é daquelas embalagens que nós tiramos a carne para o congelador e vai para o lixo. Ou seja, o seu ciclo de vida é bastante curto, ou seja, o seu impacto é desnecessário. Mais vale lavar uma vez essa embalagem e sempre que se vai ao talho, por exemplo, voltar a usar a embalagem. Ela não está contaminada, a carne era fresca, vocês lavaram, voltam lá e já estão a contribuir para reduzir a pegada carbónica. Copos de plástico para beber um café ou água também é desnecessário. Para quê gastar energia a construir um copo de plástico se eu só vou utilizá-lo uma vez? Quer dizer, ao menos o copo de vidro posso lavá-lo e reutilizá-lo. Lá está, reutilizar. Portanto, o recusar é, no fundo, aquela ideia de ir às compras e não estar a comprar sempre sacos de plástico, no fundo era uma boa ideia. Era a pessoa ter um saco mais resistente e usá-lo, diria, quase para sempre. Depois, repensar, é, digamos, o 5º R. Repensar a forma, no fundo, de viver o dia-a-dia. Aliás, eu agora vou-vos aqui lançar um desafio. É assim, a Covid-19 é um facto que é má, em vários sentidos, mas também pode ser encarada, para não ser só coisas negativas, como uma coisa positiva, em termos de pensarmos um bocadinho e alterarmos o nosso comportamento, dar-nos essa hipótese. E já agora, se quiserem, tiverem interesse, eu tenho um vídeo no YouTube, no fundo é uma aula que eu dei numa conferência em Itália e foi precisamente em junho, julgo eu, junho ou julho, na época em que nós ainda tínhamos saído do lockdown e depois estávamos a recuperar, mas de facto isto dá que pensar. E ao nível da mobilidade, se vocês pensarem, quem está na idade ativa,
e usava sempre o carro para ir para o trabalho. Agora tem a possibilidade do teletrabalho e, portanto, vai evitar estas viagens excessivas de carro. Aliás, na altura do confinamento era notório a redução do ruído, porque não é só as emissões de gases poluentes e gases com efeito de estufa, é o ruído, o próprio ruído da cidade foi abaixo, ou seja, muito mais silêncio por causa do teletrabalho. Portanto, há aqui uma série de comportamentos, o aumento das pessoas a andarem de bicicleta também. Claro que depois voltamos a desconfinar, volta tudo ao mesmo, é um bocado assim, as pessoas têm hábitos e é difícil perder os hábitos, é um facto. Mas já estamos na segunda vez quase de confinamento e, portanto, eu acho que é uma oportunidade, se quiserem, para os netos, para os filhos, repensarem o modo de gastar energia. No fundo é isto, como é que nós gastamos a energia, porque se ela vier de queima de combustíveis com carbono, vamos estar sempre a contribuir para a pegada carbónica. Se me perguntarem, bicicleta também tem que ser construída, é verdade, mas não tem nada a ver o impacto de uma bicicleta para o impacto de um carro. E se repararem, os carros em Lisboa, pelo menos, e na maior parte das situações, é só com uma pessoa, portanto é preferível ela ir de bicicleta, se for a uma curta distância, naturalmente, do que a distância, do que usar o carro para 5 km. 5 km faz-se bem de bicicleta. Aliás, se calhar Portugal não é um dos melhores exemplos, mas o impacto da Covid a nível europeu, por exemplo, foi aumentar as ciclovias. Aliás, eles, em muitas cidades, Itália, Alemanha, França, deixaram de ter estradas onde circulavam carros e passaram a abrir só para ciclovia. Portanto, há que repensar. Eu agora vou-vos permitir fazerem perguntas. Se quiserem, eu posso enviar. Vocês têm aqui o meu e-mail. Podem enviar um e-mail se quiserem para pedir a apresentação ou se quiserem o link do vídeo YouTube. Estão à vontade. Podem agora, se quiserem, intervir, falar, já que estas sessões são um bocado menos interativas porque, enfim, porque senão ouve-se muito ruído. Mas se quiserem, estão à vontade para fazer perguntas.